No vídeo de hoje eu vou falar sobre as 5 consequências, né? Eu vou falar 4, mas eu vou finalizar com a 5ª consequência do pecado na área do tchaca-tchaca. Espero que você aproveite o vídeo. Lembrando que nos comentários tem um link aí para você adquirir materiais e dessa forma você pode estar ajudando o canal. Nesse link aí você vai entrar num site onde você pode comprar qualquer tipo de produto, tá? Você entrando lá, comprando qualquer tipo de produto, você abençoa e ajuda este canal. Muito obrigado e aproveite o vídeo. Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as consequências do pecado do Shesho. Vou falar aí de 4 consequências relacionadas a esse tipo de pecado. E eu espero que você preste muita atenção nesse vídeo. Eu vou deixar nos comentários aí, na descrição do vídeo, o link para você assistir uma entrevista daquela moça chamada Andressa Urach. Ela foi garota de programa, depois ela se converteu e tal, foi para a igreja, para o evangelho, escreveu um livro e tal. E parece que ela teve alguma decepção aí com a questão da igreja e ela acabou voltando para a vida, né, velha dela. E eu estava assistindo essa entrevista dela, e essa entrevista deixa assim muito claro, né, muito claro as consequências, né, da desestrutura familiar, né, e do pecado nessa área, né. Então, eu quero pedir que você, após assistir o meu vídeo, entre no link dessa entrevista e veja as coisas que ela vai falar. É o que eu tenho sempre relatado aqui no canal, né? A pureza do homem e da mulher vai gerar proteção e pureza para os filhos. Se os pais são impuros nessa área, eles vão gerar essa impureza na vida dos filhos. E você vai ver ali na vida da Andressa que desde criança ela sofreu abuso, né, nessa parte da vida íntima dela. E isso trouxe muitos traumas. Até tem uma parte da entrevista que ela começa a falar, que ela fala que é muito difícil falar da infância e tal. Por quê? Porque é aonde você programa a mente da criança, né? O que a criança viver nesse período é o que vai interferir totalmente na vida dela, né? Então, por isso eu criei esse canal aqui, né? Eu sou vítima e filho de um pai é, é, imoral, né, de uma família desestruturada, né? Graças a Deus a minha mãe segurou as pontas e conseguiu conduzir os filhos num bom caminho, né? Sempre nos mostrou o caminho da verdade, de Deus, né? Mas eu vi minha mãe sofrer muito, e eu sofri, e eu vi as consequências de tudo que depois eu cresci, fui entendendo as coisas que meu pai viveu e fez, né? E como isso interferiu na minha vida. Então, até você entender, você ter maturidade, você decidir, não é porque isso aconteceu comigo que eu vou aceitar, né? Mas eu peço que você assista depois que você assistir esse vídeo. Para falar sobre esse assunto, eu quero ler Apocalipse capítulo 22, versículo 15, que diz assim, ó: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira, né? Então, quando você fala ali da questão da prostituição, você está falando de todo e qualquer pecado da área íntima da pessoa, tá? E vamos falar então das consequências, né? O que acontece na vida de uma pessoa que cai nesse pecado. Primeira coisa, assim, muito grave, quando você comete esse pecado, você se torna um corpo só, uma alma só, com a pessoa que você teve a intimidade. Então, se você teve intimidade com uma garota de programa, por exemplo, ela tem milhares de parceiros e você vai lá e tem relação com ela. Ela se transformou uma carne só com todos esses milhares de parceiros. Quando você tem relação com ela, você acaba recebendo um pouco de todos esses milhares de parceiros que ficaram nela, que vão entrar em você. Por isso que quando a pessoa entra nessa questão desse tipo de comportamento, a pessoa tem dificuldade de sair. Porque isso vai te amarrando cada dia mais. Quanto mais você pratica, mais amarrado você fica. Né? Até rimou. Então, é importante você entender isso. Que a intimidade, ela faz você se tornar uma carne só. Foi Deus que fez para ser assim.
né, dentro do casamento. E aí quando você faz isso fora do casamento, você se torna uma carne com uma pessoa que você não tem compromisso, né? Aquilo ali não está sendo abençoado por Deus, está sendo motivado por lascívia, por luxúria, por, por impureza, por carência, né? E não por um amor puro e verdadeiro, por uma motivação pura e verdadeira. Então isso vai gerar na sua vida uma dor profunda, um vazio muito grande e muitas perturbações. Né? Por exemplo, você tem relação lá com uma pessoa que tem relação com todo mundo, com homem com mulher. Aí você vai ter relação com ela. Você, daqui a pouco você está tendo o desejo de ter relação também com todo mundo. Né? Porque você recebeu aquela influência. Né? Há uma troca de energia, uma troca é, é, espiritual nisso. Tá? Então é interessante. E tem muitos demônios que se alimentam, né, deste prazer impuro. Né? Eles precisam desse, vamos dizer assim, desse prazer impuro para eles se alimentarem. Então, quando você está tendo relação, você está alimentando esse espírito imundo, né, que está se alimentando aí do seu pecado. Essa é a primeira consequência. Segunda consequência, a pessoa ela perde o equilíbrio emocional. Pessoa que entra por esse caminho de pecado, né, dessa área, ela se torna uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Né? Você pode até parecer que ela é uma pessoa equilibrada, mas dependendo, acontece uma situação, ela estoura, ela explode, ela é uma pessoa totalmente sem controle. Né? Então, é aquela frase, você governa os seus sentimentos ou seus sentimentos te desgovernam, né? Então, assim, às vezes a pessoa, ela se entrega tanto a esse tipo de pecado e em coisas simples da vida ela não tem equilíbrio. Ela é uma pessoa extremamente descontrolada para ofender daqui para ali, para ofender alguém. Essa é uma segunda consequência. A terceira consequência desse tipo de pecado é que a pessoa não consegue construir relacionamentos duradouros, relacionamentos verdadeiros, né? Quando você entra por esse caminho desse pecado, você vai ter relacionamentos descartáveis, né? Então, assim, começa a namorar, já vai pra cama, né? E aí, vamos casar. Aí casa não dá certo. Mas por quê? Né? Por quê? Porque não respeitaram os limites morais que Deus estabeleceu. Então, vão viver, às vezes, pouco tempo, porque foi só um envolvimento carnal, não teve envolvimento realmente de valor, de moral, não teve um envolvimento ali puro, né? Foi algo realmente extremamente carnal. Né? E isso, geralmente, quando isso acontece, os relacionamentos são descartáveis e duram pouco tempo. Tá? Essa é a terceira consequência desse tipo de pecado. Existem várias, tá? Estou dando só algumas aqui. A quarta consequência desse tipo de pecado, né? Para um homem casado, o que acontece quando você comete esse tipo de pecado, ser casado? Você abre uma janela de perseguição nessa área sobre a vida da sua esposa e sobre a vida dos seus filhos. Né? Vamos supor que você tem um filho e você está lá adulterando, praticando pecado impuro, né? Fora da bênção do casamento, né, enganando a sua esposa, aí daqui a pouco acontece uma coisa lá e alguém acaba, né, molestando lá a sua criança. Aí você fala assim, ai meu Deus, quero matar o infeliz. Mas quem fez a coisa errada foi você. Você fez a coisa errada, você abriu a janela para que esse espírito de abuso abusasse da sua filha ou do seu filho. Entende? Então é importante você entender, tá? Que as nossas ações elas vão ter consequências espirituais. Né? E a Bíblia diz aqui, eu vou dar o quinto motivo, né? O quarto motivo é a desproteção, né? Espiritual e moral que você gera para tua família, para tua mulher e para teus filhos. Então a tua mulher daqui a pouco vai ser assediada e pode cair no adultério também, porque você cometeu primeiro. Você abriu essa janela. Então, essa parte, gente, da nossa vida íntima é algo muito sério, né, que a gente deve guardar isso em 7 chaves. O nosso corpo, a nossa mente, os nossos olhos. Devemos guardar a nossa vida para a bênção do casamento. Se for, gente, para pecar, fique sozinho. Fique sozinho que você vai ser feliz. Né? Deus vai compensar a sua solidão de alguma maneira. Mas não caia nessa de, não, vou pecar aqui para resolver meus problemas, né? Sentimentais, né? Minhas necessidades, né? Você vai sofrer. Né? Você vai sofrer. O quinto motivo, né? Que eu li aqui. Ficarão de fora os cães, né? Que são homens violentos. Os feiticeiros, né? Pessoas que consultam mortos, que falam com os mortos, né? Os que se prostituem, né? Pecado nessa área.
Os homicidas vão ficar de fora. Os idólatras, aquelas pessoas que adoram aquilo que não é Deus, né? Que abandonam a verdade para adorar alguém ou alguma coisa, né? E qualquer que ama e pratica a mentira. Então, quem ama e pratica a mentira também não vai entrar. Então, você vê que a Bíblia é bem clara, né? Vamos deixar aqui, então, para finalizar, o quinto motivo. Pecado, né, nessa área do tchaca-tchaca vai fazer você perder a sua salvação. Você vai perder a sua salvação. Né? E a Bíblia deixa claro, né? Qual é o lugar, né? Quem vai e para onde vai. Quem perder a sua salvação. Então, eu achei interessante fazer esse vídeo hoje, porque eu vi essa entrevista dessa moça, da Andressa, e eu queria que você desse uma olhada lá nessa entrevista dela, do programa daquele Rafinha Bastos, e ela fala ela, desde criança, ela chegou a ter coisa com animal, né, com meio-irmão, né, que teve relação com ela, que era filho do pai dela. Então, assim, aconteceram muitas coisas na vida dela, né? Uma família totalmente desestruturada. Então, a gente precisa entender que a felicidade dos nossos filhos, muito da felicidade dos nossos filhos, ela está nas nossas mãos. Nós temos que cuidar dos nossos filhos. Deus nos deu os nossos filhos para nós cuidarmos deles. Nós não podemos falhar nessa missão tão linda que Deus nos deu, né? De amar e educar as nossas crianças. Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Aí no canal tem muitos vídeos eu falando sobre esse assunto, sobre as consequências do adultério, as marcas do adultério, né? Então tem muita coisa que acontece na vida da família quando a gente vai para esse tipo de pecado, tá certo? Então a gente precisa ter responsabilidade, entender que Deus vai nos cobrar, né? E nós não temos o direito de sermos o causador do mal na vida dos nossos filhos, né? Se a gente foi homem para fazer, a gente tem que ser homem para amar e para cuidar e para dar um bom padrão, uma boa proteção física, moral, sentimental, espiritual para os nossos filhos. Tá certo? Obrigado pela sua atenção. Curta, comente, compartilhe o vídeo, se inscreva aí no canal, fique comigo aí, acompanhe o meu trabalho, né? E envie esse vídeo aí para os homens da sua família. Tá? Eu quero fazer um desafio aos homens. Envie esse vídeo aos homens. Tá? Certamente tem homem na sua família, ou você tem um filho, né? Tem muitas mulheres que assistem meus vídeos aqui. Manda para o seu filho, né? Fala, ó filho, assiste isso aqui. Tá? Quem está falando isso para vocês, gente, eu vi tudo isso que eu estou falando, eu vi dentro de casa. E eu, por um bom tempo da minha vida, eu fui escravo nessa área, né, da intimidade. Eu fui escravo, né, e eu sofri muito para sair desse buraco. Tá? E eu saí faz desde 2012 que eu não cometo pecado nessa área. E eu louvo a Deus por isso, né, porque estou vencendo a cada dia, né, e quero levar essa mensagem, né, de amor, de perdão, de arrependimento, né, de mudança. Nós podemos mudar. Certo? Você pode mudar. Você pode ser aquilo que Deus planejou para você ser. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe a sua vida. Assista lá a entrevista da Andressa. Vai ampliar o seu entendimento, né? De como é importante a gente ter uma família bem estruturada e a gente cuidar. Quando eu vi ela falando ali, me deu vontade de chorar, né? De ver a dor dela falando da vida dela, de tudo que ela viveu, né? É muito triste. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo.